Eu posso fazer uma pergunta? Por favor. Antes de você responder, Débora? Porque, Ingrid, essa é a maior dúvida pra mim, enquanto homem, sabe? Quando eu vou tentar entender um pouco sobre feminismo, cristianismo, assim. Porque alguns movimentos nascem e a sua origem, não necessariamente ela se perpetua por toda a história da humanidade, sabe? Às vezes uma coisa nasce e aquilo vai ganhando um contexto cultural, um contexto histórico, e aquilo vai se dissolvendo e ganhando ramificações. O próprio evangelho é assim, né? O evangelho nasceu com Jesus Cristo, morreu, ascendeu, foi pro céu. Nasceu primeiro uma igreja católica. Depois da igreja católica teve a Revolução Protestante com Lutero, e a partir daí nós temos várias ramificações sobre o protestantismo, né? Você tem a igreja luterana, você tem a wesleyana, você tem a igreja pentecostal, neopentecostal, todos acreditam em Cristo, só que você tem ramificações. Que a base do cristianismo é a Bíblia, né? A base é uma só. É uma coisa você ter doutrinas diferentes, mas os princípios são o mesmo. O que eu citei aqui foi princípio. Não, entendi. Mas a minha dúvida é uma dúvida real, de verdade, assim. É possível pra você que no feminismo não haja essas ramificações e de fato existam pessoas que vivam feminismo de acordo com o que acredita? Tem o feminismo, tem diversas vertentes do feminismo, pra mim não serve pra porcaria nenhuma, porque todas elas bebem de uma mesma fonte, elas seguem uma cartilha. Então, eu acho muito difícil ter uma coisa boa daí. Entendi. Vamos lá. Porque feminismo ou mulherismo, né, que tem mais a ver com a questão aí das mulheres negras, né, tal, que é diferente, né, ainda mais... É porque isso, da onde eu venho, eu falo de um lugar pra onde a minha igreja é majoritariamente de mulheres negras, né, de mulheres de oração. E todas essas autoras que você citou são todas brancas. Então, acho que quando eu... eu posso citar negra. Bell Hooks, por exemplo. Bell Hooks era evangélica, né? Sem falar que a Bell Hooks era... Acho que a gente tem que sair desse lugar de quem somos nós para dizer falar sobre a espiritualidade da Bell Hooks, sabe? Eu acho que Jesus tem um texto que ele fala sobre isso, que é muito interessante, assim... É o apontar, né? É o apontar. Você pode ler a Bell Hooks, eu não sei se você já leu a Bell Hooks, eu não sei o que você sabe a fundo da Bell Hooks, né? Eu já li muito a Bell Hooks, e Bell Hooks traz uma visão, mas ainda é sobre ela. A Bell Hooks traz uma visão muito atravessada pelo Evangelho de João. Ela conseguiu dar tom às narrativas dela, a referência teórica dela pelo Evangelho de João, que é o Evangelho que era o evangelho do que era mais amigo, era o que encostava no ombro de Jesus. Tem um texto dela todo que ela faz essa narrativa de quantas vezes, a partir da referência teórica dela, ela se sentiu atravessada pelo poder do Espírito Santo, e Jesus falando, chega aqui, encosta aqui que eu tô com você. Então eu acho muito complicado quando a gente fala isso de uma pessoa que a gente julga a espiritualidade dela, sabe? Mas respondendo a sua pergunta, né? É sobre o direito das mulheres. O direito das mulheres sobre o direito à vida das mulheres, né? A gente vive num país, aí eu quero até fiz até escrevi, refleti, que eu como igreja, eu quero acolher ou eu quero condenar. Isso é algo Mas vem cá, só porque a mulher é branca, o que isso significa? Que ela não pode falar? Não, isso significa que quando eu olho pro lugar que eu venho, da igreja que eu venho, do corpo que eu tô falando, pra mim não faz muito sentido. Porque a família pra essa mulher, eu vou voltar mais uma vez pra família. A família pra essa mulher é tudo que ela tem. Ela vai pra igreja pra orar pela família dela. Ela vai pra consagração pra orar pela família dela. Ela vai para a igreja porque muitas vezes ela entende que ela não tem o direito dela garantido socialmente, mas a partir da igreja, a partir do evangelho, que pode ser uma cura, pode ser uma cesta básica, pode ser uma roupa que ela precise, ela vai conseguir, de certa forma, se organizar. Daí isso é evangelho, não é feminismo, né? Então, quando eu digo que parte da minha militância, parte do meu feminismo perpassa pelo evangelho, eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sei de onde eu venho, eu sei da minha mãe, eu sei da minha espiritualidade. E quando a gente fala de família, para mim família é muito importante. Família para mim é muito importante, ainda mais numa sociedade onde a gente vive, que a maioria das mulheres são mães solo.
Que a maioria das mulheres são arrimos de família. Que a maioria das mulheres precisam sustentar as suas casas. Gente, isso é um dado. Eu não tô falando do que eu acho ou do que eu penso. Tô falando de que é um dado. Só que a gente também vive aí, falar um pouco disso, né? Por exemplo, hoje a gente vive num país que volta pro mapa da fome. Hoje a gente vive num país em insegurança alimentar, onde 33 milhões de pessoas não têm o que comer. Isso é um dado. Isso é um dado. E por que eu tô falando isso? Porque quem lidera esse dado são essas mulheres que estão na frente desse dado. São essas mulheres que lideram hoje, que hoje vão dormir em insegurança alimentar. E aí eu trago pro texto bíblico, aonde Jesus vai dizer em Mateus 25 o seguinte: eu tive fome e não me deste de comer. Existe um texto bíblico, e esse texto bíblico, assim. Eu acho que num debate democrático, acho que... Não só democrático, espiritual. Para além do democrático, a gente tá aqui numa forma espiritual, né? E eu tô falando muito de onde eu venho, de onde o corpo das mulheres que eu venho são atravessados, que são pela fome. E a gente, como igreja, que faz a gente que entrega a cesta básica para elas poderem comer todo mês. Então, a gente tá falando do direito da mulher, a gente tá falando do aborto, que muitas vezes essas mulheres falam, a Ingrid tá aqui defendendo. É assim, ó, é que você tá e você tá rindo. E você tá rindo de deboche. Eu não tô rindo de deboche, é que você tá misturando muita coisa, não chega a uma conclusão final, entendeu? Mas a gente ainda tá conversando, não, a conclusão... Isso não é um debate, cara, isso é um monólogo, só você fala. Mas pode concluir. Você me perguntou e eu tô respondendo o que ele me perguntou, tá? Eu tô entendendo. Mas é que tá dando pra entender tudo, porque eu não sei mais o que a gente tá falando. Sobre o feminismo. O que eu queria perguntar é sobre o posicionamento da Ingrid, sobre o feminismo não existir na igreja. E aí essa pauta que a gente tá querendo aprofundar né? Assim. A Ingrid, ela tem um posicionamento que não existe feminismo dentro da igreja. E a Débora tá falando sobre isso. E eu queria falar sobre isso. Esse posicionamento seu, Ingrid, disserta mais sobre esse posicionamento, sobre por que você não entende que isso não é uma visão do cristianismo também. Então, já falei aqui, vou retornar a falar. O feminismo, ele tem pilares que são anticristãos. Eu falei sobre a destruição da família, a subversão dos sexos e também tem aí a desvalorização da mulher, incentivar que a mulher seja promíscua, enfim. Então, eu vejo que isso é completamente fora da curva quando diz dos padrões bíblicos. Ela citou aqui diversas coisas sociais, de gente passando fome e enfim. Isso a igreja faz. A igreja sustenta orfanatos, a igreja... Sim. Então, o evangelho é o suficiente. Eu não preciso de um grupo coletivista para dizer o que as mulheres devem ser ou deixam de ser. O evangelho é suficiente porque Jesus já disse o que nós devemos ser, como nós devemos agir, sabe? Então eu não consigo entender o porquê que uma pessoa consegue misturar o feminismo, que tem um caráter declaradamente anticristão, já citei aqui algumas teóricas, posso citar bases, enfim, lá da antiguidade sobre como o movimento feminista tem esse caráter e chega a essa conclusão. Então, isso não é uma coisa que mistura, assim. Não tem como você conciliar os dois. Como eu disse, ou a pessoa não conhece a Bíblia, ou ela não conhece o movimento feminista. Ou cria um feminismo pra ela, né? E essas ramificações pra você não existem, mesmo como a gente tava conversando. Existem as ramificações, tem feministas, por exemplo, que são as liberais, que ficam aí discutindo com o feminista marxista, por exemplo, né? Então, é uma parada que não funciona. Mas a questão é o seguinte, tem várias vertentes, o que pra mim não faz a menor diferença, porque todas elas bebem de uma mesma fonte e elas seguem uma cartilha. Entendi. Entendeu? Basicamente isso. Entendi. Quer falar alguma coisa sobre, Evandro? Na verdade, eu tenho perguntas pra fazer assim, né? Tenho dúvidas, acho que a gente posso jogar pra gente continuar fazendo esse debate. Ingrid. É porque, tipo assim, eu tô numa posição muito difícil, sabe? Eu posso falar uma coisa? Lógico, claro. Tem uma coisa que ela citou sobre Bell Hooks, né? Ela falou que a gente não pode julgar a espiritualidade de alguém. Isso não é verdade. Porque a Bíblia, por exemplo, ela fala lá em Mateus 7, né? Que a gente, antes da gente tirar o cisco que tá no olho do nosso irmão, a gente tem que tirar a trave que tá do nosso. Sim. Então, isso não significa... Aqui a Bíblia, ela deixou muito claro, né? Que antes de eu querer tirar o cisco do seu olho... Te dá um exemplo, Débora. Antes de eu querer tirar o cisco, eu tenho que tirar a trave do meu. Ou seja, a Bíblia ela não me proíbe de tirar o cisco do teu olho.
Mas antes de eu fazer isso, porque lá em Mateus 7 fala sobre o julgamento hipócrita. Imagina que eu, Ingrid, quero ensinar você a não mentir. E eu sou a maior mentirosa. Então é isso que a Bíblia proíbe, ok? Então a gente pode sim julgar todas as coisas para discernir aquilo que é bom daquilo que é mal. Inclusive lá em João 7,24 fala assim, não julguem conforme a aparência, mas conforme a reta justiça. Aí eu falo, a gente não pode, né, aí julgar Bell Hooks e tal. Claro que eu posso, se eu leio as coisas que ela fala. A gente conhece uma árvore pelos frutos, né? Se eu leio uma coisa que ela fala e aquilo não condiz com a palavra de Deus, eu falo, não, isso aqui é heresia. Isso aqui não é coisa de crente, não. E se eu ver isso de uma forma recorrente, eu falo, cara, isso aqui não é cristão. Então, a mesma coisa eu penso quando eu vejo feminista cristã, né? A forma que, as coisas que fala, se eu ver que não tá batendo com a palavra de Deus, eu vou falar, cara, isso aqui não tem a ver com o cristianismo. Quando você disse, por exemplo, a questão da descriminalização do aborto. Isso aqui não bate com o cristianismo, que em hipótese alguma, Jesus iria chegar aqui e falar, galera, vamos defender aqui a descriminalização do aborto, quem estiver abortando a gente não criminaliza, só acolhe, dá um abração. Não, porque é um genocídio que tá acontecendo dentro do ventre. Entende? Então, é basicamente isso que eu queria dizer com relação ao que você estava falando antes de acontecer todo o alvoroço. Na verdade, falar. É o mesmo tema ainda. Sim. Que é o seguinte. Eu vou fazer uma mesma pergunta, talvez com entendimento diferente para vocês duas. A igreja se relaciona bem com esse tema? Se relaciona bem com o tema feminismo? Se relaciona bem quando a gente se fala de política? Pra você, Débora, como que soa isso? Acho que pra você é em relação ao acolhimento, né? Com relação a preconceitos e tudo mais. E pra você, Ingrid, como que você acha? Você acha que a igreja lida bem com esse tema? Pode falar, Débora. Não, já falei demais, agora é você. Deixa a palavra pra você primeiro, pode começar. A igreja se relaciona bem com o tema feminismo, é isso? Com feminismo, com política, com relação a até conversar assim, cara, eu não concordo com o feminismo, ao ponto de chegar a conversar, eu acho que não é isso, é isso, ou você acha que mais aponta, mais recrimina, de uma maneira mais geral, né? O que você acha? Depende, porque o feminismo é um debate muito amplo, tem diversas discussões sobre isso, né? E o que mais é falado hoje é sobre o aborto, tanto que a Débora até trouxe um dado aí falando que a maioria das pessoas, mulheres que abortam são cristãs, o que pra mim não quer dizer nada, né? Eu acho inclusive que a igreja deveria falar mais sobre isso, né? Então não quer dizer nada, porque o errado continua sendo errado, ainda que todo mundo esteja fazendo, ainda que essas mulheres se intitulem cristãs, continua sendo errado, entendeu? Não é porque fulana tá abortando, um monte de cristã tá abortando que isso é certo, isso continua sendo errado, e a igreja precisa mais falar sobre isso, né? Uma coisa que eu tava até vendo no podcast que vocês fizeram com ela, ela falou assim, o que eu acho errado, porque tem mais de 33 milhões aí de pessoas passando fome, e a igreja é preocupada com a vida sexual da mulher, tipo, óbvio que tem que estar preocupado, né? Porque, pô, quando a igreja fala assim, mulheres, homens, né? Homens e mulheres, deixa pra se relacionar sexualmente depois do casamento. Isso, quando Deus dá essa orientação pra gente, não é uma forma de recriminar o prazer da mulher, ou recriminar o prazer do homem, ficar ali. Não, é pra que haja uma segurança dentro de um casamento, né? Pra que até tenha um bebê, porque o sexo, ele vem, reproduz, é prazer e reproduzir, né? As duas coisas. Então, a igreja precisa falar mais sobre isso, é muito preocupante com esse dado que ela trouxe aqui, e eu penso que é dessa forma. Nesse sentido aí, assim, já dando a palavra pra Débora, eu acho que, assim, independente dos lados que vocês estão defendendo, existe uma verdade no mundo que está acontecendo normalmente, que é esse aborto exacerbado que está acontecendo. E eu entendo os dois lados, entendo as duas defesas, mas entendo também que existe essa necessidade na igreja de conversar mais. O que você acha, Débora? É muito complexo quando se trata pela ótica da fé, você falar sobre temas desses. Sim. E ninguém aqui está dizendo que não é complexo. A gente está tentando aqui construir caminhos. Dissertar sobre. A gente está construindo. E isso é muito saudável o que a gente está fazendo. Exato. Espera-se que as igrejas façam mais disso nas suas escolas dominical, no seu culto de jovem, que a gente converse e que a gente tente entender por que ainda essa mulher. Que aí a gente fala, né? Só que eu tô falando sobre o direito da mulher. E aí até anotei aqui, a gente tá falando sobre o direito das mulheres. E aí é óbvio que tudo que a gente fala e aí pensar no direito como uma forma também de responsabilidade da sua própria vida, né? Quando a Ingrid falou agora sobre a questão sobre o corpo,
Isso tem a ver com a questão do corpo, como você lida com a sua sexualidade, como que você lida com seus prazeres. A gente sabe que a gente está no mundo, a gente sabe que existe uma... É muito complicado, né, quando se trata de juventude. Vocês foram jovens, as esposas estavam aqui, né? Ainda há pouco tava aqui com a gente. Sua esposa tá grávida, enfim. Gravidona. Gravidona, daqui a pouco minha filha nasce. Então, como é que a igreja lida com esse tema que é tão complexo? E com diálogo, com acolhimento, com responsabilidade, com espiritualidade. E é isso, né? E com saúde pública também, gente. Porque falar do corpo do direito da mulher é falar saúde pública, é falar de saúde pública. Porque quantas vezes, né, pelo menos da minha igreja, da onde eu venho, quantas vezes as mulheres não conseguem ser assistidas no hospital público, pelo SUS, e elas chegam na igreja, às vezes não conseguem, a fila é muito grande, né, tem aqueles problemas, mas ainda assim a gente sabe a importância do SUS, né, dentro dentro de onde a gente vive, a importância mesmo das políticas públicas de saúde, né, em relação à população. E aí ela vai buscar na igreja, muitas vezes uma cura. Ela busca muitas vezes na igreja uma resposta para a saúde dela. Então a gente também entende que políticas públicas de saúde na mulher pode ser também esse milagre que atravessa a vida dela e que cura ela. Entendi. Posso perguntar? Pode. Então a gente não tem mais tanto tempo. Débora, pode falar. Eu queria que você fosse bem objetiva. Papum. É porque professora nunca é objetiva. Eu sou professora há 15 anos. Se professora fala, eu Tem sou um 15 argumento anos. sobre. Não, e professor fala, né, gente? Mas vamos lá, vou tentar, sou prolixa mesmo, mas Não, vou tudo tentar bem. até pra você entender também. Você disse que aborto é questão de saúde pública, tá? Você pode me falar o que é a saúde pública, por favor? Você não sabe o que é saúde pública? Não, sei. Queria que você me falasse se você sabe o que é. O que é saúde pública pra você? Não é pra mim. Tem uma definição. O que é saúde pública? Ingrid, tá falando sério? Sim, pode falar. Fala aí. Sério? Sim. Gente... Não, que eu tô assim, chocada com a pergunta. Não, dela. eu sei a resposta, só quero saber se você sabe. Porque uma pessoa, pra falar que aborto é questão de saúde pública, ela não sabe o que é saúde pública. Então eu quero realmente saber se você sabe o que é. O que é saúde pública? Cara, eu não vou responder. Não, você não vai responder? É porque eu não sei mesmo. Eu não sei, não vou responder. Eu não sei se existe uma definição específica. O que que é? O que é, Ingrid? Saúde? Não, Mana, realmente eu acho que você não sabe. Mana, eu disse Mana. Tá. Não, pelo amor de Deus, né? Não, de verdade, você não sabe o que é saúde Não pública? sei o que é, você pode me explicar? Tá, saúde pública é um conjunto de medidas do Estado para garantir o bem-estar físico, mental e social de uma pessoa, tá? Então, as consequências de um aborto, você sabe quais são? Pode falar, porque eu falei muito, agora eu quero te ouvir. Não, tudo bem. O aborto, ele traz consigo diversas consequências para a vida da mulher, como o maior índice dela cometer suicídio, sentimento de culpa, uma infecção, câncer, enfim. Como que isso tem a ver com saúde pública, assim, só para eu entender? O que isso tem a ver com bem-estar físico, mental, sendo que o aborto, ele traz diversas consequências para a vida da mulher? Pode falar. É uma pergunta. Quando a gente diz, Ingrid, deixa eu... assim, muita sabedoria que a gente vai falar agora, né? Quando a gente diz, né? E aí eu vou pegar aqui minhas anotações também, que é importante a gente pegar nossas anotações. Quando a gente fala que... E eu não tô levando de verdade, só para dar um adentro, enquanto eu procuro as minhas anotações, porque a professora gosta de anotação, né? Quando a gente fala sobre saúde pública, a gente está falando, a gente, de certa forma... Tá rindo de quê? Não, é porque estão falando que... Não tem problema, gente. Pode ajudar à vontade, não tem problema Eu só peço que esse clima de quinta série que me deixa muito irritado de risos e coisa, eu peço que, por favor, fiquem mais tranquilos. Isso daqui não é um debate de confrontamento político, até porque o tema é um tema completamente diferente da política, que vai se passar pela política, mas não é esse sentido. E mesmo que... E mesmo que a Dani tivesse me mandando qualquer coisa, ou mesmo que... Se vai incomodar, não sai. Não, eu acho que assim, inclusive a minha mãe tá aqui. Exato. Eu só quero que fique bem tranquilo aí, amistoso o clima. E a gente... Não, e assim...
É um clima muito de deboche também. É porque eu não sei lidar com isso. Eu sou uma pessoa muito séria no que eu faço. Ainda mais que eu não faria nada do qual eu não pudesse que a minha mãe não pudesse saber. Eu acho que tem uma questão. Não, é porque você faz o deboche e aí depois você leva. Não fiz nada. Mas você tá rindo de deboche a todo momento, Mas olhando pra ele. Eu falei com eles, é diferente. Você pode continuar falando, cara. E aí você tem esses métodos, né, que é pra poder. É um método muito desonesto, inclusive, né, mano? Então eu posso fazer uma pergunta? Eu acho que você vou pode fazer uma pergunta. Não, porque Qual aí era a ela tua pode pergunta? fazer. Qual era a sua Eu pergunta? perguntei o que isso tem a ver com saúde pública. A gente tava falando de aborto, certo? Aí eu perguntei assim, eu falei sobre as diversas consequências que o aborto traz pra vida da mulher. Eu disse que era questão de Então saúde eu vou pública. fazer uma pergunta. O que Você não quer responder? Acho que não Tá. vale a pena. Então eu vou fazer uma sabe? pergunta aqui. Pô, não Eu vai sou uma pessoa responder porque que, olha só, eu trouxe. cara. Não, porque eu não sei realmente. Eu cheguei até aqui, eu vim de uma família séria, eu vim de uma família de instrução e eu não sei. E eu acho que isso é desonesto. Sabe por causa de quê? Porque eu não faria nada na minha vida que a minha mãe não pudesse saber. Não faria nada. Inclusive, eu quero vou trazer aqui minha mãe. É muito bom, porque eu cresci. Minha mãe, eu tenho uma irmã de 2 anos, vou usar esse exemplo. Tenho uma irmã de 2 anos, de 2 anos mais velha do que eu. E aí a minha mãe falava assim, olha, Deus livre e guarde, aconteça qualquer coisa com vocês duas, em caso de violência, né? Deus livre e guarde, aconteça qualquer coisa com vocês duas. Mas se caso vocês fossem violentadas, eu ia recorrer à saúde pública e eu ia falar pra Deus, joga na minha conta. Eu resolvo com você. Eu sou mãe delas, eu resolvo com o Senhor, porque eu tenho intimidade contigo. Então, quando você me faz essa pergunta e você ri e você desconfigura que... Mas eu não tava rindo de você, cara. Tava rindo que eu olhei pra lá, pode falar. Sim, você tava rindo E você tá no ar sempre, tá? Tudo que tá. Vocês duas estão no ar sempre, a gente tá vendo. Tá, Não, deixa eu fazer a pergunta. Não, deixa eu fazer uma pergunta. Então, acho porque... que isso traz uma... Só pra eu Tá, fechar. claro. Isso é algo sério, que pra mim saúde pública é algo sério, porque saúde pública perpassa pela minha vida, saúde pública perpassa pelo direito à saúde das mulheres, políticas públicas de saúde pública é algo muito sério, e é algo que perpassa, sobretudo, por essa espiritualidade que a minha mãe gera em mim. E ela não tá ali de bobeira, ela tá ali como intercessora desse ano do Miló, porque minha mãe é uma mulher de oração, sabe? Amém. Então eu acho que as coisas precisam ser mais... Débora, a minha pergunta pra você é a seguinte, que também baseado no que eu vejo e tudo mais, no que a galera conversa comigo. Você acha que você afeta a Bíblia quando você fala as pautas e o que você defende? Porque muita gente, depois do seu episódio, por exemplo, vem falar comigo, Wanda, essa menina não sabe nada de Bíblia. Você acha que você afeta a Bíblia? Que você vai de encontro à Bíblia? Você acha que você fala diferente? Você choca coisas diferentes do que a Bíblia fala? Olha, a Bíblia, ela é um livro... eu leio a Bíblia pela hermenêutica de Jesus. Né? A minha hermenêutica que eu uso é a hermenêutica de Jesus. A gente tem o Velho Testamento, que é um livro judaico, né? São textos judaicos. E a gente tem o Novo Testamento, que é a partir de Jesus, né? Só que os profetas que falam no Velho Testamento são complementares ao que os próprios discípulos fazem, né? Isso que você está falando? Não acho. Não penso que o que eu falo contrapõe ao texto bíblico, contrapõe as narrativas bíblicas, contrapõe a revelação do Evangelho. Porque Jesus vai dizer aqui, em Lucas 4:18, assim como, quando ele aparece, né? E ele vai dizer, o Senhor, meu Deus, o Senhor me deu o seu Espírito, ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos e dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo que o Senhor salvará o seu povo, libertar os que estão sendo oprimidos. Então, tudo que eu falo tem um comprometimento com a justiça social, porque o livro de Tiago é um livro da justiça social. E Tiago vai dizer que a fé sem obra era uma fé morta. Né? A sua fé sem as suas ações, Tiago vai dizer. E aí Atos dos Apóstolos vai dizer também que a forma de viver, né, da igreja, assim que a igreja inicia, era uma forma comum. Era uma forma onde dividiam suas riquezas, sua casa, o pão. Então eu jamais, né, eu não inflijo a Bíblia, muito pelo contrário. A Bíblia, os textos bíblicos, a hermenêutica que eu uso, que é de Jesus, é que atravessa e que me dá o tom para que eu consiga me organizar enquanto evangélica e continuar profetizando nesse local de diaconisa e de profetisa, né? Que não é à toa que eu levo o meu nome Débora, que a minha mãe justamente pensou entendendo o livro de Juízes. Ingrid, você acha que faltou falar alguma coisa? Eu queria saber o que o feminismo tem a ver com isso.
Mas... Com o quê? Com isso que ela falou da Bíblia e tal, você falou que justiça Eu social, respondi a tudo pergunta mais. dele. Não, tudo bem. Só que eu tô perguntando, você falou que tem a hermenêutica bíblica, tudo mais, de Jesus, e que você se importa com os pobres e tudo mais. Tudo bem, mas... A Bíblia. Sim, a Bíblia, exatamente. Aqui, E o que isso tem a ver com o feminismo? Eu respondi a pergunta dele. Eu fiz outra. Então, eu não respondo mais desde que você fez o deboche na presença da minha mãe. Então a gente acabou o podcast, pô. Fechou. Vamos fazer o seguinte, vamos para as considerações finais e tal. Sim. Eu acho que você pode fazer uma consideração final, Débora. Ingrid, você pode fazer uma consideração final também. E, enfim, eu, de verdade, eu queria agradecer vocês. Exato. Eu vou fazer um discursinho depois no final que vocês terminarem também. Queria agradecer todo mundo que tá aqui, obrigado. Tem uma galera aí mandando mensagem. Então, começa com você, Débora. Vai lá para suas considerações. Eu anotei algumas coisas aqui para eu não esquecer, né, meu bom? Eu quero começar dizendo isso com muita graça de Deus. A graça do Senhor nos traz até aqui. E é por causa da graça que eu tô aqui. Então, a partir dessa graça, eu gostaria de oferecer o meu acolhimento, as minhas orações a todas as mulheres que abortaram porque foram abandonadas pelos seus parceiros ou porque foram violentadas e que se sentiram sós. Eu queria oferecer o meu acolhimento, as minhas orações. Eu gostaria de dizer a cada uma de vocês: vocês não estão sozinhas, vocês não são criminosas. O poder do Evangelho alcança vocês, o poder da graça do Senhor alcança a sua vida. E eu também queria dizer que chegamos até aqui e que se a Ingrid é evangélica, eu, Débora Morim, também sou. É isso, gente. Deus abençoe a sua vida, a sua igreja, a sua juventude. Dizer que nós também estamos nos organizando. Amém. E aí, Ingrid? Eu olho pra onde? Pra aquela câmera lá. Então, pessoal, quero agradecer por todos estarem aqui no debate. Eu acho que ficou bem claro aqui sobre a impossibilidade de ser feminista e cristã ao mesmo tempo. E eu queria dizer que tudo que vocês precisam é de Jesus. Porque Jesus é o suficiente. O movimento coletivistas, eles tiram a individualidade das pessoas, defendem coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e eu acho que a melhor maneira de você deixar de ser feminista ou deixar de ser de esquerda é você conhecer o próprio movimento que defende. Olha as teóricas, leia os livros, saiba o que elas falam, o que elas defendem, o que elas pensam sobre família, sabe? Então, você mulher, por exemplo, que tá aqui me assistindo, pensa em abortar, saiba que o Senhor cuida de você, porque Jesus, ele nunca chegaria pra você e diria: olha, mulher, se você é pobre, se você não tem condição disso, daquilo, mate seu filho dentro do ventre. Ele nunca diria isso pra você, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Eu, Ingrid, também não vim num berço de ouro, né? A minha mãe faleceu quando eu tinha 18 anos de idade. Ela me criou sozinha, meu pai me abandonou quando eu tinha 2 anos de idade. Ela nunca foi feminista, ela nunca precisou desse movimento. Na verdade, tudo que ela precisou foi de Jesus. Então, eu, Ingrid, tá aqui, fazendo o que eu faço hoje, falando o que eu falo de feminismo, eu não tô tirando da minha cabeça, não venho aqui ficar de deboche nem nada do tipo, não. Eu tenho uma história, né? E tudo isso se resume em ter Jesus, porque se não fosse Jesus, eu não estaria aqui, né? E nunca precisei do movimento coletivista do feminino pra nada, e nem a minha mãe, nem meu pai, que me abandonou, inclusive, eu nunca precisei disso. Na verdade, tudo que eu precisei foi de Jesus. Então, muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui e que Deus abençoe vocês.